Muito bem, minhas excelências, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nos últimos meses, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a cultura do cancelamento. Afinal, o termo que fez verdadeira fama agora já era uma rotina recorrente para os famosos. Mas aí fica uma pergunta, será que isso nasceu agora, durante a era digital? É sobre esse tema que a gente conversa com a social media e palestrante Rejane Toigo. Bom dia, Rejane, tudo bem, querida? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Panflix em São Paulo. Eu já queria começar com uma pergunta para você, Rejane. Esse fenômeno é dos tempos atuais ou vem muito antes das redes sociais? Acho que o cancelamento começa lá no apedrejamento, né? O apedrejamento agora é digital. Então, acho que não é um fenômeno de hoje, não. Na verdade, é um instinto do ser humano julgar o que é certo e o que é errado, porque é isso que nos faz definir o que é perigo, né? É um instinto que nos trouxe até aqui, um instinto de sobrevivência. Só que agora ele é escalado através do digital. Então, acho que esse momento é um momento interessante, mas nada novo no comportamento humano, não. Perfeito. Paulinha. Você falou do apedrejamento, né? Bom, quando uma pessoa é apedrejada, imagina o quê? Que ela se protege e foge, né? O que a pessoa faz. Quando a pessoa é cancelada virtualmente, nunca foi apedrejada, então não sei como eu reagiria. Mas assim, virtualmente, quando a pessoa é cancelada, né? O que você acha que a pessoa pode fazer? Porque tem gente que fica tentando responder, né? Fica lá desesperado, tentando responder. Tem gente que não fala nada, né, se fecha, espera um tempo, fecha as redes, sai das redes. O que dá para fazer quando você é cancelado? Dá para se beneficiar até do cancelamento. Claro que precisa uma estratégia de gestão. Cancelado herói. A gente quer essa estratégia, a Carol Conká Qual também. é essa estratégia, Rejane? Ela... O povo quer Passa saber. a dica pra Carol Conká aí. Rejane, por Carol Conká tá louca pra saber. Eu acho que não existe uma estratégia única e às vezes não tem como, né? Se você atropelar uma velhinha na Paulista, todo mundo filmar e você não sair do carro para socorrer, não tem como desfazer esse apedrejamento. Acho que depende, talvez Será é o que ela esteja... mereceu? Mas teve... Ai, Joel. Aí eu já vou entrar no meu julgamento. Peraí. Será? Nossa. Não, mas Rejane, você tem algum exemplo de alguém com cancelamento que se deu bem? Jesus. Eu tenho vários, tá? Mas as pessoas, em geral, podem ganhar seguidores e ganhar apoiadores. Porque quando a gente tem um cancelamento, a gente tem muita gente que está se posicionando contra, mas você encontra defensores também, né? Então, tem um caso até de um cliente da Like que se beneficiou de um cancelamento, falou mal de nordestino, Eita. Daí aconteceu aquele cancelamento de várias, inclusive da mídia, né? E aí ele excluiu... Oi? Desculpa. E aí o perfil dele ele tirou do ar e depois ele voltou, sendo que já tinham falado que ele tinha sido deletado. Se beneficiou porque, na verdade, houve uma... como é que a gente pode dizer? Fake news em torno dele. Queridíssima, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho muito interessante o fenômeno que a gente está vendo agora, que é o cancelamento dos canceladores. A gente está percebendo que sempre teve uma ideologia antirracista, que é meritosa de alguma forma, antimachista, antifascista, e a gente está percebendo que essas mesmas pessoas que se colocavam em lugares de justiceiros e juízes, na verdade, a gente vê o BBB 21, estão se transformando, e eu acho que isso é um reflexo da sociedade, em verdadeiros carrascos. Você acha que a sociedade agora, sobretudo a sociedade imersa nas redes sociais, está percebendo que esse cancelamento é uma coisa monstruosa? Que a gente já teve de cancelados desde Jesus a Joana d'Arc, mas demorou para perceber que eles foram, na verdade, mártires de canceladores. Você acha que os novos cancelados agora vão se transformar nos novos mártires também? Eu acho interessante o momento que a gente tem a oportunidade de julgar o próprio julgamento, né? E julgar até a extensão do nosso próprio julgamento. Então, o julgamento é um instinto necessário, ele nos dá prazer, secretamos dopamina quando julgamos entre o certo e o errado. Então, esse é um fenômeno neurológico, inclusive. Mas a gente vai poder usar o nosso neocórtex, ou a nossa capacidade de correlacionar eventos, né, que é o que nos difere dos animais, para julgar se estamos sendo justos ou se a gente está
indo atrás de uma notícia que realmente é aquilo que aconteceu. Porque o que acontece muito na internet é isso. A pessoa vê, se posiciona, sai fazendo e ela não investiga realmente para... É um instinto de manada, né? Às vezes você não sabe nem o fato. Fulano é racista. Aí vai todo mundo massacrando. Eu queria te perguntar sobre isso, Regina, porque tivemos um exemplo prático ontem sobre o BBB, que foi uma fala de um participante lá, o Caio, falando que colocou um ovo fervendo que o cachorro comia o ovo da galinha e que ele teria feito isso. E aquilo foi editado, um segundo depois ele já fala, não, foi uma brincadeira, eu jamais faria isso. Só que colocaram essa parte editada, o público já foi em cima do cara, já cancelaram ele, ninguém quis saber. E aí depois o que acontece? A pessoa não faz a retratação também. A pessoa não bota, olha, me equivoquei, o cara não falou até porque ele tá isso, preso, tá e aí, confinado. Não, eu digo assim, quem acusou, quem cancelou, não faz questão de se retratar. Né? Não faz questão de colocar a parte, a versão completa, né? Então, esse efeito manada acaba acontecendo muito mesmo. Com certeza, a pessoa vai lá ver um recorte da situação e sai tomando as suas atitudes. Eu acho que esse momento vai ser importante para a gente repensar, né? Toda a sociedade repensar nisso. O que eu fico impressionada é que eu tento me colocar lá dentro da casa, né? Eu nunca tive numa situação de estresse, mas eu fico pensando... Você está do lado de alguém que viveu isso. Alguém que viveu muita coisa na vida. Tentaram e não conseguiram. Eu não sei qual é o tipo de pressão ou o que acontece ali. Eu não consigo ter na minha pele, né, esse tipo de vivência. Mas eu fico me imaginando, se fosse uma situação normal, por que ninguém enfrenta a Carol Conká? Então, eu fico pensando, aquela cena... Mas olha só, aquela cena dela não permitir que o garoto sente na mesa, pra aquilo comer, é muito violento. Mas, minha cara, a questão que tem uma ideologia tão premente, tão incrustada nas pessoas, de achar que a pessoa, ela é negra, ela é mulher, ele é gay, se eu me voltar contra ele, ou seja, outra pergunta que eu posso te fazer. Não, mas essas pautas identitárias, LGBT, feminismo, não promovem exatamente o cancelamento pela covardia. Adriles, espera só um minuto, Regiane. Você tá feliz, né? Tô sentindo que você tá feliz. Que ontem tava sentado aí o João Pinheiro da Fonseca, ele não tava tão feliz, Regiane. Ele tava triste, mas voltando chateado. à pergunta, você não acha que essas pautas ultrapassaram o limite da justiça e promovem exatamente o medo da pessoa? A Carol Conká é negra, ela é rapper, ela é do movimento negro, então eu não posso falar nada. Aí você vê ela fazendo uma coisa brutal contra o garoto, tirando o garoto da mesa de jantar, ofendendo e ninguém fala nada. E aí não é por uma questão de justiça, é pelo medo da popularidade dela. Isso é um dos sedimentos do cancelamento também, não é? Com certeza, eu vejo dessa forma também. E aí eu ainda fico pensando na Carol Conká, que além de vestir essa roupa, né? De ajusta. Empoderosa, mulher empoderada, que é muito importante, mas que tem, né, o seu... E vira um monstro, né? Não pode ser cruel, né? O empoderamento não pode ser nunca cruel. E tem outra coisa que eu acho interessante, que é um momento que estamos vivendo, que é a falácia da autenticidade. Ou seja, qual é que é o limite da minha autenticidade? Escrotice esse autêntico. Você vai ser grosso, você vai ser autêntico, mas você vai ser... Exatamente. Adriles. Oi? Tudo bem? Eu tô animadinho. Tá super legal o programa. Posso continuar o programa? Liberei. Joel, pode falar? O Joel Pode falar, Eu agradeço bastante, viu? Joel, você. Bom, eu não queria tomar o tempo de fala do Adriles, né? Mas então vou me permitir ser rápido aqui nessa entrevista. Não, sobre o BBB, eu estava vendo, de fato, as pessoas estão intimidadas pela Carol Conká, né? E ficam nessa, até o Fiuk fala Carolzinha, a mulher é quase uma psicopata lá dentro, tudo, mas uma coisa é fato. Ela, ao sair da casa, ela já está sofrendo o que a gente pode chamar de um grande cancelamento, tendo em vista das atitudes dela ali. Muitos shows cancelaram com ela, perdeu seguidores e tudo o resto. Só que ela é uma pessoa famosa. Ela é alguém que, de uma forma ou de outra, sabe lidar com isso e talvez até tenha a inteligência, Regiane, de seguir conselhos similares aos seus e até crescer num segundo momento com base nisso. Às vezes, essa fúria de uma coletividade linchadora, canceladora, se volta contra pessoas que não são do show business, que não são famosos, que não queriam estar famosos, mas que falaram alguma coisa nas redes sociais que pegou, o negócio viralizou como fogo de palha, assim, e tá todo mundo caindo em cima, e a pessoa, às vezes, fica muito abalada com isso. Que conselhos você dá, então, para uma pessoa que não é famosa, não tem assessoria, não tem estratégia de se vender, nem nada disso, é só uma pessoa comum, mas que se vê alvo disso? O que ela faz? O que ela tem que pensar? Porque, às vezes, parece que o mundo acabou para ela.
Esse é o nosso trabalho. A gente não atende pessoas tão relevantes, né, no mundo midiático, mas a gente atende pessoas com certas relevâncias em micronichos, né? Então, com controle emocional, o preparo emocional é a coisa mais importante. A partir do momento que você resolve falar no Instagram, qualquer pessoa que resolve dar a sua opinião no Instagram, seja sobre a sua profissão, seja sobre aquilo que pensa, ou até sobre o seu posicionamento, né, frente às teorias do seu nicho, tem que ter um preparo emocional, porque isso pode acontecer. Até tem uma frase interessante que eu não sei quem disse, mas que rola, que é: quem não tem hater não existe no mundo digital. Então você tem que se preparar para isso, saber aproveitar as situações. Às vezes meditação ajuda, né? Meditação é sempre bom. O Flaubert tinha uma frase assim: mede o caráter de um homem pelo número de inimigos que ele tem. Perfeito, perfeito. Gustavo Alguém que Flaubert. não tem inimigos não Rejane, está falando nada o nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu queria te agradecer, viu? Pela participação aqui no Morning, por você ter vindo aqui. O papo foi muito bom. Vamos marcar mais vezes para você voltar, porque o Adrilho Jorge vai ficar daquele jeito. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Valeu, beijo para você.